Indústria, o podcast da indústria criana. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Indústria, o podcast da indústria criana. Eu sou Gleidiane Figueiredo e vou apresentar esse programa ao lado do meu amigo Willey Araújo. Olá, Willey, tudo bem? Olá, Gleidiane, tudo ótimo. Alegria estarmos aqui para mais um Papo Indústria, o podcast da indústria criana, o podcast que conecta você a tudo que acontece de mais relevante no setor industrial e no setor produtivo do Acre, né, Gleide? Sem dúvida. Agradecemos você que tem acompanhado o nosso programa aí no YouTube da FEAC, na sua plataforma de áudio favorita ou no recorte nas redes sociais. Aí fica com a gente que hoje a gente tem um papo muito gostoso, né, Gleide? De verdade, a palavra está corretíssima. Gostoso, hein? Isso mesmo, Gleide. O nosso bate-papo hoje é com o empresário Carlos Rocha. O Carlos é proprietário da indústria Acrepan e ele é presidente da Associação das Indústrias do Parque Industrial de Rio Branco. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, muito obrigado, Willey. Muito obrigado, Gleidiane, pelo convite. Fico contente de estar aqui com vocês, feliz pelo convite e espero compartilhar um pouco da indústria criana e bater um papo aí, papo de indústria. Com certeza. Olha só, seu Carlos, a Acrepan já tem história, no nosso estado, mas antes de falar da Acrepan, a gente tem que falar de uma pessoa que realmente tem uma trajetória de vida e especialmente profissional muito grande, que é a sua, né? Então, fale pra gente um pouquinho como começou a sua vida profissional, que por sinal é muito bonita, né? E essa sua trajetória na panificação? Ah, legal. Eu adoro falar da minha história de vida, né, da minha trajetória. Eu espero ainda escrever um livro, uma autobiografia, até para deixar como motivação para outras pessoas que queiram, né, seguir esse rumo do empreendedorismo, né? E assim, eu gosto bastante de falar porque eu gosto que as pessoas entendam a nossa origem, né? Porque quando a gente fala das nossas origens, quando a gente está vendendo produto e a gente consegue colocar as nossas origens, a nossa história nesse produto, as pessoas elas deixam de comprar o produto e passam a consumir a história, né, da pessoa. Então eu fico muito contente, assim, me sinto muito à vontade de falar, não tenho vergonha nenhuma de falar de onde eu vim, pelo contrário, tenho muito orgulho, né. Eu sou natural do município de Chapuri, né, meu pai era seringueiro, minha mãe dona de casa, né, eu ainda cortei seringa com meu pai, bem na pré-adolescência, ainda fui para estrada de seringa algumas vezes com meu pai. E a gente veio morar na cidade, eu vim me alfabetizar, eu tinha 9 anos de idade, né? Eu morava no Seringal e vim me alfabetizar com 9 anos de idade. Então a gente veio para a cidade, né? Para minha mãe, como sempre, as mães, né? Elas sempre pensam ainda mais nos filhos do que os próprios pais, ou pelo menos uma parte deles, né? Verdade. Pelo menos antigamente, que isso hoje está mudando, né? Graças a Deus, essa cultura. E ela queria trazer os filhos para estudar, né? Então eu sou de uma geração de 12 irmãos, né? Muita gente. E só tivemos a oportunidade dos dois últimos, né? Os 3 mais novos estudar, né? Se alfabetizar, ainda criança, né? Pré-adolescente. E a gente veio morar na cidade, e aí morei em Chapuri até aos meus 17 anos. 17 anos me transferi para cá, para Rio Branco, né? E daí para cá foi quando começou, né, a minha trajetória, 18 anos de idade, entrei numa rede de supermercado aqui na cidade e começamos a trabalhar nesse segmento da panificação. Perfeito. E o senhor, contando um pouquinho desse início de história, aí o senhor começou a trabalhar no supermercado e já foi trabalhar no setor de panificação? Como é que foi? Não, eu entrei no supermercado como sacoleiro, né, que a gente chamava na época, Sim. né, embalava ali as compras do cliente, né? Certo. E quando eu estava mais ou menos com 6 meses que eu estava, né, nessa rede de supermercado, trabalhando como sacoleiro, então, assim, essa rede de supermercado ela vai dando oportunidade para quem está dentro da empresa. Então, vai surgindo uma vaga no setor e eles vão, né, distribuindo quem estava ali na frente, nos outros setores. E na época, na década de 90, era muito difícil, né, o Acre aqui, né, a economia, não tinha emprego, todo mundo sabe dessa história. Sim, o governo atrasava salário, né, a economia literalmente não funcionava, não girava, né. Então, eu queria uma profissão, porque eu pensava assim comigo, se eu arrumar uma profissão, se eu aprender a cortar carne, se eu aprender a fazer pão, se eu aprender alguma coisa, isso vai facilitar a minha vida fora daqui, ou, né, no futuro. Certo. Então, surgiu uma vaga na padaria de auxiliar, né, na padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar dos padeiros. Sim. E eu enchi muito o saco da minha chefe, né, pedindo para ela mandar para a padaria, né. E foi interessante, uma história interessante, é que
tinha outras pessoas na minha frente, né? E aí foi um outro colega, né, para essa vaga, né, de auxiliar de padaria. E ele passou uma semana e voltou, ele não quis, né? Voltou lá para frente de caixa, onde a gente embalava as mercadorias do cliente. E aí o gerente me chamou, aí me chamou na salinha dele, que eu falei que queria. Ele falou assim, você quer ir mesmo? Eu falei, quero ir. Nossa, eu quero ir. Tá? Ele falou assim, se você for e voltar... Aí antes dele terminar de falar, eu falei assim, se eu for, eu não vou voltar. Porque de lá, se eu sair, eu não volto mais pra cá. Pode me mandar, pode me dar a oportunidade. E aí ele me mandou... E aí eu trabalhei, né, nessa rede de supermercado, entrei como auxiliar, né, limpando o chão, limpando as bandejas, as máquinas dos E padeiros. o olho ali no pãozinho. Então, assim, o meu horário era 6 horas da manhã. Eu entrava às 6 horas da manhã nessa padaria, né, nessa loja. E eu chegava ali 5h30, 15 para as 6, porque eu entrava antes para me limpar tudo, deixar tudo organizado, que era para quando os padeiros chegassem, eu já estar mais ou menos desocupado para me ficar vendo, né? Aprendendo. Para poder aprender alguma coisa, né? E aí começamos nesse segmento, trabalhei 2 anos, né? Aí fui promovido, né? Rapidinho, com 15 dias já me colocaram como auxiliar do salgadeiro. Olha só. Aí com uns 30 dias já me colocaram como auxiliar do confeiteiro. E eu fui aprendendo e pedindo, né? Para as pessoas, os colegas que trabalhavam comigo, que é um setor que eu gosto muito, na verdade, né? Eu já gostava, né? Desde criança, sempre gostei de cozinhar. E aí foi quando foi surgindo as oportunidades e eu fui aproveitando essas oportunidades, né? Muito bom. A Acrepan foi a primeira indústria de pães formalizada aqui no estado do Acre. Como que o senhor conseguiu chegar nesse patamar depois que o senhor aprendeu um pouco no supermercado, na padaria? Então, quando eu saí, né, do supermercado, eu, assim, entusiasmado com aquilo que eu já sabia, né? E eu achava assim que eu era o melhor confeiteiro do mundo, né? E aí eu digo, vou montar uma padaria para mim, né? Já comecei, né, aquela vontade de empreender. Aí montei uma padaria, né? E infelizmente não deu certo. Passei 7 anos com ela funcionando e aí sem experiência, né? Sem capital de giro, sem know-how nenhum assim para tocar um próprio negócio. E aí eu tive que fechar a padaria. E aí voltei a trabalhar, inclusive, nessa mesma rede de supermercado, né? Fui contratado de novo, fui trabalhar lá como encarregado de setor, gerente de setor. E aí, quando trabalhei um período lá e comecei a me qualificar, né? A estudar mais, aí me formei em técnico de panificação, né? Eu fui o primeiro a fazer um treinamento, um curso de especialização fora do país. Né? Nossa! Então, eu tenho um treinamento em Barcelona, na Espanha, em confeitaria fina e em pães rústicos, né? Fui o primeiro a ter um tipo de treinamento desse, não sei se hoje já tem um outro, mas na época eu fui o primeiro. Então comecei a me qualificar. E aí achei que não estava bom, e aí eu peguei e me formei, né? Estudei gastronomia, né? Para poder eu ter mais conhecimento, ter mais informação, porque eu era técnico em panificação, eu dava treinamento, cursos, inclusive. Na época eu fui contratado, inclusive, pelo Senai, né? Eu sou instrutor do Senai. Gente, né? olha da cara. Muito bom. Dei aula no Senai quase 5 anos, né? No segmento de confeitaria e panificação. E eu precisava me qualificar, né? E aí fiz gastronomia, estudei e trabalhava numa outra empresa, numa outra empresa. E aí, quando foi 2014, eu trouxe um colega do Rio de Janeiro aqui, do segmento de panificação, para visitar as padarias, o segmento de panificação aqui, que a gente trabalhava com isso, vendia produtos, né, voltado para esse segmento. E a gente andando no supermercado, andando nas padarias, andando nos lugares, e esse colega falou assim, Carlos, eu não vejo uma fábrica de pão aqui no Acre. Aí ele pegava assim um pão desses que vem de fora, das indústrias de fora, e eu olhava, só tem pão da indústria de fora e tal. Aí eu falei, cara, não tem, porque cada supermercado ele tem a sua padaria. Produção própria, produção própria, né? Então, assim, tem rede de supermercado que tem 10 lojas, ele tem 10 padarias, né? Então, assim, não dá pra gente montar uma indústria e oferecer pão pro cara que, com a indústria para vender, normalmente para supermercado, né? Para o comércio, né? Ele vai dizer assim, cara... Era a ideia. É a ideia, né? Então, assim, eu não vou comprar teu pão porque eu já tenho uma padaria aqui dentro. Não fazia meio sentido, né? Aí ele falou assim, não, Carlos, mas tem oportunidade. Aí ele falou assim, brincando, eu vou vir morar no Acre e vou abrir uma fábrica de pão aqui no Acre. Aí eu fiquei com aquilo assim, né? E eu não queria empreender de jeito nenhum, sabe? Eu estava decepcionado com a padaria. Muito decepcionado, tinha muito trauma, né, ainda com o empreendedorismo. Só que aquilo ficou, né, mexendo dentro de mim, aquela vontade de voltar a empreender novamente.
E aí eu pensei, né, sobre isso, falei assim, cara, será possível que eu vou deixar vir alguém de fora, chegar aqui dentro do meu quintal, né, dentro da minha casa, vir aqui montar uma fábrica de pão aqui? Poxa, eu tenho tantos anos já de experiência, eu sou formado né, no segmento, né, tenho abertura nas lojas, no supermercado, porque eu dei treinamento em todas essas lojas, né? Então eu conhecia da zeladeira ao diretor da rede de supermercado, das redes de supermercado da cidade. Eu acho que eu seria muito covarde, né, comigo mesmo, se eu não fizesse isso, né? E aí eu namorei essa ideia assim 1 ano, né, que foi o ano de 2014 inteiro. E aí quando foi em 2015, eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava. Aí pedi demissão, quase me separo, né? Imagina. Quase a minha esposa mandou embora. Um susto daqueles, né? Como assim agora? Como assim agora que tá um emprego estável, com uma renda boa, né, e tal, e como é que tu vai sair para ficar de novo nisso, porque a gente já tinha uma experiência negativa, né? Mas assim, ela me compreendeu, né? Eu sempre tive muito apoio da minha família, minha esposa, meu filho, e mesmo não gostando, mas ela me apoiou, né? Meu filho também, que era meu parceiro, né, nisso, me apoiaram, porque eles sabem, né, do amor, do carinho que eu tenho pelo empreendedorismo, né? E aí eu passei 1 ano tentando regularizar, abrir um CNPJ, montar a empresa. Só que assim, aí tu me disse, cara, mas como é que tu montou isso, né? Mas como é que eu ia montar se eu não tinha nada? Eu trabalhava de empregado, né? Então eu saí da empresa que eu trabalhava, né? É uma empresa privada, só que eu não tinha capital de giro, eu não tinha financeiro para mim montar uma indústria. Como é que consegue, né? Como é que consegue, né? Então eu, né, fui buscando informações de onde eu podia fazer e tal. E tinha uma empresa que eu tinha dado uma consultoria, né? Na época, ele montou uma padaria, abriu uma padaria, e eu tinha dado uma consultoria para ele, e ele não deu segmento, né? Na padaria, fechou, depois de 6 meses ele fechou a padaria, não quis mais tocar e tal. E as máquinas dele estavam paradas lá. Olha só, então, oportunidade. Oportunidade, né? Aí as máquinas estavam paradas, né? O prédio estava parado. Aí eu falei, cara, pode ser acolá, né? Aí eu fui em busca desse rapaz, conversei com ele, falei, cara, tua máquina tá parada, teu prédio tá parado, por que tu não me aluga, né, esse teu equipamento? Contei para ele do meu sonho e tudo mais e tal. Aí ele me alugou, né, o maquinário, o prédio, e eu costumo dizer assim, que quando a gente abre um negócio, normalmente a gente diz, eu comecei do zero, né? Eu costumo dizer que a Crepan não começou do zero, ela começou do negativo, né? Porque um pouquinho mais complicado, né? Porque assim, a gente não tinha máquina, a gente não tinha prédio e o Drico comprei fiado, né? A única coisa que tinha era o sonho, né? Só o sonho, né? E a oportunidade. O sonho é a oportunidade que surgiu, né? E o seu conhecimento também. E o conhecimento que é o maior valor que o ser humano tem, né? Então, ele me arrumou o local, né? As máquinas. Aí eu comecei, né, ali e tal, e passei 6 meses sem pagar aluguel, porque a fábrica não gerava. Não tinha lucro ainda. Não tinha lucro, né, não tinha cliente, não tinha... Então, eu assim, todo empolgado, né, quando eu montei a fábrica, porque assim, eu acho bem importante dizer que a Crepan é a primeira indústria de pão do Acre, só que, por que primeira indústria? Porque já tinha padaria no Acre, é óbvio, né? Só que assim, não industrializado, uma padaria que só produz para revenda, com todas as informações nutricionais, com data de validade, com código de barra. As padarias, vocês devem lembrar ainda, elas produziam e vendiam para as pequenas mercearias, e eles vendiam numa vitrinezinha lá o pão solto, né, ali e tal, sem embalagem, sem nada, sem uma data de validade, não tinha nada, né? E quando a gente montou a Crepan, vamos fazer diferente, nós vamos chegar com um adesivozinho, com a data de validade, com as informações... Logomarca, tudo bonitinho. Exatamente, né? Com as informações que o cliente precisa, porque o mercado, ele já pedia isso, né? E então, por isso que a gente é a primeira fábrica de pão do Acre, a primeira indústria de pão do Acre, né? Então, nessa época, a gente montou, e aí eu todo empolgado, aí eu montei uma apresentação. Aí fui lá nessa mesma rede de supermercado, né, que eu trabalhava. Eu todo empolgado, falei, esse aqui é uma rede grande de supermercado na cidade. Aí eu digo, eles vão comprar meu pão, né?
Eu tenho uma história lá dentro, entrei e saí 2 vezes, né? Eu conheço todo mundo e tudo mais e tal. Aí cheguei lá, apresentei, tem meus pães tudo embaladinho em cima da mesa e tal. Contei lá pro dono da empresa, né? Um dos donos da empresa. E aí falei, cara, queria te apresentar meus produtos, montei uma fábrica de pão agora aqui e tal, criei uma força do senhor e tal. Aí ele olhou e disse, cara, pô, teus produtos são muito, muito bacanas, muito bons, você é um profissional, né, de alta qualidade, seus produtos e tal. Porém, cara, eu tenho uma fábrica de pão dentro de cada loja. Eita! Aí complicou pro senhor. Né? Se eu comprar teu pão, eu vou ser concorrente de mim mesmo. Nossa, aquilo ali foi um balde de água fria, né? Assim, eu voltei dali triste, assim. Aí ele falou assim, cria um produto que eu não tenha. Né? Se tu criar um produto que eu não tenho, eu cadastro aqui na empresa e aí eu vou comprar de ti. Então ele já, pelo menos me deu uma esperança. Deu um caminho, né? Deu um né? caminho, né? E aí isso é muito importante, né? Porque às vezes, quando você monta um negócio, não é nem só na indústria, mas quando você monta um negócio, você quer oferecer o que todo mundo oferece, né? Você traz para o mercado o que todo mundo tem, né? E isso é importante para a gente dizer assim, cara, o que o mercado não tem que eu posso vender? Tem que ter uma visão, né? Qual é o produto que o mercado está necessitando e que ninguém está oferecendo? Ou então, não tem, o mercado, ele teoricamente não necessita desse produto, mas eu posso criar uma necessidade. Sim. Se reinventar, né? Se reinventar, né? E eu saí dali tentando ter ideias, né? Cabeça mil, chateado, triste, mas ao mesmo tempo motivado a fazer alguma coisa diferente. Sim. Né? E aí foi quando eu comecei a pensar na ideia de criar o pão de alho. Olha né? só. Porque assim, pão de alho, lá em 2015, 2016, foi quando eu montei a empresa, não tinha muita cultura de consumir pão de alho, né? Porque quando a gente falava em pão de alho, eu era né? Que eu sou do segmento de panificação. Mas se alguém dissesse assim, come um pão de alho aqui com a gente, eu já achava que... É estranho, né? Porque alho, você lembra de alho, daquele cheiro forte, aquele cara disse assim, eu vou ficar com um gosto ruim na boca, um cheiro forte, eu vou falar por aí, só sentindo o bafo de alho, né? E aí eu pensei, poxa, não tem pão de alho na cidade, né? Os pão de alho que vem de fora. Eles não fabricam pão de alho. Mas como fazer? Aí fui pesquisar, fui estudar, né? Atrás de informações que eu pudesse montar um produto. E aí trabalhei nessa receita, né? Trabalhei uns 3 meses numa receita. Olha o tempo, não foi 2 dias, não foi 3. Exatamente. Né? Não é do dia pra noite. Né? Não é, né? Porque quando você quer levar um produto, né? Para a mesa das pessoas, você está entrando na intimidade das pessoas, né? Você está entrando em momentos que as pessoas, principalmente um pão de alho, poxa, você está entrando num momento de felicidade, que é festa, que é um momento, né, de comemoração, de confraternização. Você tem que levar um produto agradável para aquelas pessoas consumirem. Com certeza. Né? Então isso tem que ser muito elaborado, né, bem feito para poder você permanecer no mercado. Com certeza. E o pão de alho foi o nosso primeiro produto de sucesso, foi um case de sucesso. Né? Hoje, assim, é o nosso queridinho, né? Hoje, a empresa, hoje local, eu tenho um concorrente local e tenho os concorrentes que vêm de fora. Mas, graças a Deus, se qualquer loja que a gente vai, né? Conversa com os compradores, diretores da loja, juntando o segundo, terceiro e quarto lugar da venda desse produto na loja, não consegue vender o tanto que a gente vende desse produto. É o carro-chefe da Acrepan hoje. Da Acrepan hoje é o carro-chefe nesse segmento. E realmente é muito bom, tá? Muito Quero bom. afirmar, sou consumidora do seu pão de alho, realmente. Muito bom. E é muito bom, de verdade mesmo. Feliz. Mas a gente ouviu o senhor falar as dificuldades. É uma coisa que todo empreendedor passa, né? É realmente... Inclusive, agora eu me relembro... O deputado federal, o Zé Adriano, ele sempre toca nesse assunto de como é difícil empreender aqui. No Acre, especialmente, né, Gleice? Especialmente no Acre, né? Ele sempre bate nessa tecla. Só que a gente também sabe que é possível. E, assim, o sistema FIAC, ele conta, especialmente o Senai, que tem uma casa, vou utilizar esse termo, né? O Senai, ele tem um segmento que é realmente... desenvolvido, trabalha para isso, para poder capacitar, qualificar as pessoas. E pensando assim em toda essa dificuldade que o senhor teve, a gente queria saber do senhor assim, como foi
Viver, o SESI, ou, desculpa, o Senai, ou alguma instituição do... Sebrae também, né? Do Sistema S, lhe ajudou nesse início aí? Como aconteceu? Contou com apoio? Pois é. Então, assim, a minha história, ela é diretamente ligada, direta e indiretamente com o sistema, né? Com a Federação da Indústria, né? Tanto que eu comecei dizendo que fui instrutor do Senai. Verdade. Durante 5 anos. Então, só em eu ser instrutor do Senai, isso já me abriu portas, né? De conhecimento e tudo mais. Isso já é uma maneira do sistema todo nos ajudar. E o que eu acho mais legal é que o Senai, ele abriu uma porta para mim como instrutor, por exemplo, mas o que eu achava mais legal era os alunos, né? Por exemplo, eu tenho um colaborador que veio do Senai. Olha né? aí. Então, assim, é a oportunidade de gerar não só o emprego, mas a profissão, né? Não só de panificação, né? Como vários segmentos que o Senai abrange, né? Atua. Então, isso faz com que as pessoas elas consigam olhar para o Senai e dizer assim, poxa, eu consigo... Aquela profissão que eu queria ter lá atrás, o Senai me prepara para isso, né? Olha, que legal. Então, isso é fundamental a gente dizer. E o próprio Sebrae, por exemplo, todo ano a gente participa de feira, né, de promoção das indústrias, né? E o Sebrae é um parceiro das indústrias aqui no Acre. Certamente. Eu não tenho como negar. Aqui na federação, eu sou filiado ao sindicato da indústria de alimentos, né? Eu sou filiado ao sindicato da panificação, o Sindipan. Tá em combo ele, né? Dois sindicatos. Eu estou direto e indiretamente ligado, né, à Federação da Indústria. E fico muito contente com todo o trabalho, né, que o presidente tem exercido durante todo esse tempo. Eu acho que isso é fundamental para promover a indústria acreana. Sem dúvida, o Senai, quando a gente vai para as formaturas, quando acontece as formaturas de panificação, a gente vê a alegria, porque ele sabe que ali é uma oportunidade. Recentemente tem um programa que o Senai está desenvolvendo, o Pão na Estrada, Pão na né? Estrada. Vamos mandar até um abraço para todo mundo que está fazendo esse curso, é muito bom. E durante os cursos a gente vê assim, a alegria das pessoas participando, aprendendo. E uma coisa que é igual para todos. Olha, eu tô tendo a oportunidade de poder empreender dentro da minha casa, que eu faço ali aquele pãozinho caseiro para vender ali na frente da minha casa, para dar para os meus filhos. Realmente eu ouvi muitos relatos disso e deixou a gente muito feliz. Saber Legal. que o Senai, né, como instituição do Sistema S, oportuniza isso, né? E também parceiro, o Sebrae é parceiro desse projeto. É verdade, Sebrae, a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, SEIT, né? Verdade. Tá sendo muito amplo, né? Verdade. A gente vai falar disso pra vocês aqui. Quem sabe o seu Carlos não volta pra falar dos verdade. Inclusive, falando em SEIT, nós temos que falar do Feito no Acre. Feito no Acre, sim. Dúvida. Uma campanha incrível, né? Que tá desde dezembro de 2025 iniciou, né? Isso mesmo. Tem... E falta muita adesão. A gente precisa... Olha, gente, o seu Carlos veio aqui para provar que realmente o que é produzido aqui é muito bom. Tem e o muita feito qualidade. no Acre, ele realmente vai valorizar isso, valorizar o que é feito aqui, dizer que a gente tem coisa boa que é produzida aqui, sem dúvida. É verdade. Quando você falou sobre a dificuldade de empreender, né? E a dificuldade de empreender no Acre, né? Que isso dificulta muito mais em relação a algumas regiões do país. Eu digo o seguinte, o Acre é realmente muito difícil, né? De você empreender, até porque eu passo por isso, né? Diariamente. Exatamente. Porém, o que eu digo, principalmente para aquelas pessoas que dizem assim, vou morar fora porque aqui não tem oportunidade, vou morar fora porque lá é mais fácil, porque lá não sei o quê, sabe? Então, eu já dizia isso antes dessa febre, né? Essa febre ruim, né? Que é tirar o nosso povo daqui em busca de oportunidades fora do estado. Eu diria que o Acre é a terra da oportunidade, sabe? Porque olha só, uma indústria como a minha, né? Uma pequena indústria, a gente tem uma pequena indústria aqui no Acre. Mas você imagina se eu, da forma que eu comecei, contando isso aqui para vocês, comecei com um prédio alugado, as máquinas alugadas, o trigo comprei fiado, passei 6 meses aluguel. sem pagar aluguel, né? Morrendo de medo do dono me expulsar do prédio, né? Tu imagina se eu chego com essa estrutura financeira que é nada, numa grande região do país, para montar uma fábrica de pão, para montar o meu negócio lá. Eu não ia sobreviver. Lá eu ia ser mais um. Certamente. Aqui eu encho a boca para dizer, eu tenho o maior orgulho de dizer assim,
nós somos a primeira indústria de panificação do Acre, né? Se eu chegasse numa grande região dessa daí, eu ia ser mais uma indústria de panificação do... Tá entendendo? Então, o Acre é a terra da oportunidade, né? Para aqueles que querem empreender e também para aqueles que querem trabalhar, né? Que não tem ainda esse sentimento de empreendedor, mas que queiram trabalhar, porque todo mundo sabe, né? Que a mão de obra é um dos grandes gargalos, né? Da indústria e do comércio, no modo geral. Sim. E as pessoas vão em busca dessas oportunidades, às vezes, fora, e às vezes a gente está aqui com ela, né? Pertinho de casa, perto da nossa família, das pessoas queridas, né? E eu queria até deixar esse recado também. Excelente, seu Carlos. A gente fica feliz quando a gente vê o senhor falando positivamente, né? Porque muita gente realmente fala, o Acre não tem futuro. Sim, o Acre tem futuro, o Acre tem indústria. E aqui, como o seu Carlos falou, é a terra das oportunidades. Seu Carlos, eu queria que o senhor falasse quantos empregos atualmente... Não, quantos empregos não. Qual a capacidade de produção da Acrepan atualmente? Quais são os principais clientes ou mercados que a Acrepan atinge? Então, a nossa capacidade de produção, a gente tem uma capacidade de produção de até 2 toneladas de trigo dia, né? Nossa. Só que hoje a gente não está trabalhando na nossa capacidade total, né? Hoje nós estamos trabalhando ali entre meia tonelada e 1 tonelada de trigo por dia. Isso é de trigo que a gente baseia, é do trigo seco, não é depois de pronto, né? Hoje, depois de pronto, a gente já trabalha em torno de 1 tonelada, 1 tonelada e meia, né? Depois do pão produzido, né? Então a gente tem uma capacidade de chegar até mais ou menos hoje, atualmente, em torno de 2 toneladas, né? Hoje a gente ingera 30 empregos direto, né? Mas o que é legal dizer, falando sobre empreendedorismo e oportunidade e nosso crescimento, a Acrepan tem 10 anos de mercado, né? A gente esse ano agora está fazendo 10 anos de mercado. E a gente começou com 3 pessoas, né? Há 10 anos atrás, né? Era eu, meu filho e uma moça me ajudando, né? Então, isso direto. Claro que eu tinha todo um apoio, né? Familiar por trás, né? Com a minha família, minha esposa, né? E o meu filho trabalhava comigo disso dentro da minha empresa. Mas nós começamos com 3 pessoas, né? Então, eu entregava os pães no meu carro, né? Um Fiestazinho que eu tinha, eu enchia lá de pão e saía para mercearias para fazer a entrega desses produtos que a gente produzia. E hoje nós geramos 30 empregos direto. Olha. Né? Hoje nós temos a nossa fábrica, ela tem 670 metros quadrados de construção, né? E nós começamos num prédio alugado, né? Então, a gente tem hoje uma estrutura já, né, dentro do parque industrial, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre. Então, assim, eu acho que é legal dizer isso, porque as pessoas precisam entender que o empreendedorismo, normalmente, ele começa pequeno. Sim, né? Sem dúvida. Desde que você vá aproveitando essas oportunidades, né? Então, é mais ou menos essa capacidade que a gente tem hoje. De 3 para 30 colaboradores em inglês. Olha só que crescimento, que crescimento. Trabalhou aí bem. Então, você falou sobre onde estão os produtos da Acrepan. Os principais mercados. Eu não posso deixar de fazer merchan, né? Porque... Claro, o espaço está aberto, o microfone é seu. Aproveite e olhe para a câmera ali, ó. Então, olha só, você vai encontrar nossos produtos, né? Os pães da Acrepan. Tem vários pães, nós temos 11 produtos hoje, né? Na nossa linha de produtos, né? Mas você vai encontrar, além do pão de alho Acrepan, né? Carro-chefe. Que é o nosso carro-chefe, um dos carro-chefe. Mas você vai encontrar pão de forma, pão brioche, né? Pão de hambúrguer, hot dog, enfim, a gente tem vários pães, né? Mas nas principais redes de supermercado da cidade, né? Supermercado Araújo, toda a rede Araújo você encontra, né? No Atacadão, no Açaí, no Atacali. O Atacali é um super parceiro nosso, o Mercali, né? O Araújo também é um dos parceiros da gente principais, né? Então, assim... E além dos mercados grandes, você encontra hoje os pães da Acrepan em todos os bairros da cidade. Mercearia, nós vendemos pão no açougue. Gente, você já pensou? A gente criou, lá em foi meu filho, né? Em 2018, meu filho tinha um colega, né? Que trabalhava numa casa de carne. E aí ele disse assim, eles conversando entre eles vendiam a carne do hambúrguer, né? Sim. Aí o meu filho falou assim, por que tu não bota um pão para vender junto com a carne, já que tu tá vendendo a carne, para facilitar pro teu cliente?
Aí o cara falou, faz sentido. Aí o meu filho, pai, vamos vender um pão lá. Aí eu falei, cara, tu não tá vendo que tá certo? Olha, Vender, né? Tá no DNA o empreendedorismo Tá. na família do senhor. qual o nome do seu filho? É o Lucas. O Lucas, um abraço pro Lucas aí. Visionário, Lucas, viu? Porque eu já comprei pão no açougue pra fazer hambúrguer Olha, já. ó. Lá no açougue, lá perto de casa, vende. Então, aí, né, esse colega dele falou assim, manda 5 pacotinhos aí pra gente testar, né? Aí eu peguei e mandei 5 pacotinhos lá pra casa de carne, lá onde ele trabalhava, vendeu 5 no mesmo dia. Aí ele me ligou no dia, rapaz, Carlos, manda 10 que vendeu tudo. E aí começou, né, hoje a gente atende mais de 20 casas de carne. Nossa! Com nossos Que pães, maravilha. né? Aí a gente vende o pão brioche, né, que é o hambúrguer, para fazer o hambúrguer artesanal e tudo mais, Sim. que foi a ideia primeiro. E aí vende o pão de alho, porque você vai comprar carne, né, no açougue, Vai fazer um churrasquinho. já compra o pão de alho, né? É verdade. Então a gente atende, né, todo tipo de público. Para você ter uma ideia, a gente vende na distribuidora. Pão de alho na distribuidora. Por quê? Na Compra o distribuidora, carvão pro o churrasco. cara vai comprar carvão, ele vai comprar É, bebida, é. né? Ele vai comprar já outras coisas pro próprio churrasco. Verdade. Então ele chega lá, se ele vê o pão de alho, cara, eu não vou no supermercado só comprar um pão de alho, eu vou logo levar Pois daqui. é. Então a gente vai procurando onde a gente consegue botar nosso produto, né? E hoje nos bairros, na periferia, em todo lugar, né, nas comunidades, a gente tem produto da Crepan. Então você não vai ficar sem um produto da Crepan porque não tem lá perto do seu bairro. E aí, ó, olha só, você que está assistindo aqui conosco, se no supermercado, no mercadinho aí perto da sua casa não tiver algum produto da Crepan, você entra em contato com o dono e diz assim, olha, eu preciso comprar os pães da Crepan. Procura o seu Carlos. lá no Parque Industrial. Né? É verdade. Mas, seu Carlos, assim, a gente tá vendo que é muito sucesso. Vende até na casa de carne. É possível, o senhor pensa ainda em expandir? Tem como pensar em expandir esse negócio? A gente está começando, né? Quando a gente montou a Crepan, com 3 colaboradores, e contando comigo, a gente montou um lema dentro da Crepan. Eu criei mais meu filho, que nós seríamos a maior indústria de pão do norte do Brasil. Isso é fato. Isso vai acontecer. Que dia vai acontecer? A gente ainda não sabe. Agora, que vai acontecer, isso vai acontecer. Nós seremos a maior indústria de pão do norte do Brasil. Isso é um objetivo de vida. Para que isso? Para ganhar dinheiro? Para ser rico? Não. É sonho. É sonho. A gente sonha e a gente vai ser. Porque eu acho que é muito possível, sabe por quê? Porque a gente começou com 3 colaboradores. A gente começou num prédio alugado. A gente começou com um equipamento alugado. A gente começou comprando trigo fiado. Então, se a gente, há 10 anos atrás, não tinha absolutamente nada, e hoje nós já somos, se não for a maior, que eu não gosto de ser modesto, mas se não formos a maior, mas nós somos uma das maiores fábricas de pão do Acre, a gente pode ser a maior do Norte. Com Tá certeza. entendendo? E depois da nossa, já tem várias outras pequenas indústrias de pão no Acre, né? E eu tenho certeza que por mais que os meus concorrentes me tenham como concorrente, às vezes até como adversários, né? Infelizmente, mas eu tenho certeza que eles copiaram a Crepan em alguma coisa. Muitos se inspiram, né? Motivo de inspiração, né? Isso é muito certeza. importante. Não tem como, né? E eu fico feliz. É. Eu vou contar aqui um bastidor rapidinho. Pode falar. Eu falo muito, mas... O microfone está aberto para o senhor. Eu estava numa rede de supermercado com um vendedor, reposicionando os produtos e tal. Aí quando eu olhei, eu vi um pão de um concorrente meu lá na prateleira do supermercado, numa rede de supermercado grande aqui da cidade. Quando eu olhei, eu corri lá para ver. Falei, aí eu fui chegando perto, eu peguei o pão assim. Aí falei pro meu vendedor, falei, cara, que legal. O cara conseguiu botar o pão dele aqui dentro Olha da só, rede né? de supermercado. Aí meu vendedor falou assim, pô, chefe, o cara é nosso concorrente, vai tirar a nossa venda. Eu falei, cara, eu sei o quanto que é difícil Você botar um produto aqui, conseguir, né? sabe? Você conseguir chegar aqui dentro. Eu sei, cara, ele tem família, ele tem, sabe? É o sonho dele. Cara, o que vai diferenciar o meu produto dele, aí vai ser o nosso trabalho, né? Com certeza. O nosso esforço. Mas eu fico contente quando as outras pessoas também conseguem conquistar os seus sonhos, sabe? Certamente, seu Carlos. Mas tem isso é lugar muito para todo importante. mundo, tem, né? Tem espaço, tem né? espaço É. para todo Tem, mundo, tem. né? É. O mercado aí é muito amplo, né? As necessidades são muitas, então tem espaço. Certamente. Verdade? Seu Carlos, vamos falar agora sobre a Associação das Indústrias do Parque Industrial de Rio Branco, fundada neste ano e da qual o senhor é presidente. Quantas empresas associadas tem lá na associação e qual o principal objetivo? Por que foi criada, por que foi fundada essa associação lá das indústrias do Parque Industrial? Legal. Então,
a associação é recém-criada, né? Então, assim, inclusive eu queria até deixar uma menção aqui, né? Que um dos grandes idealizadores da associação, né, foi o nosso ex-secretário da Indústria, né? O Assur. Assur Mesquita, o Assur Bonipol. Já esteve aqui com a gente. Já esteve aqui Olha no Papo aí, Indústria. legal. E o Assur, assim, é um grande parceiro, né? Assim, da gente. Sempre foi, quando ele estava como secretário, né? Foi, assim, é um cara incentivador, motivador, sabe? Para os industriários, né? E ele foi um dos idealizadores, né, da associação. Então, qual era a necessidade, né? A gente via, eu estou 5 anos lá dentro do Parque Industrial. Então, a gente via que o parque, assim, ele era um pouco abandonado, digamos, sem uma gerência, sabe? Infraestrutura também, né? Teve um tempo que estava bem esburacado, né? Inclusive agora está, né? Mas assim, o que a gente percebia é que ninguém respondia pelo parque. Porque o parque ele está ligado diretamente à SEICT, né? E aí tem ligação com a própria federação aqui da indústria e tal, mas assim, quem representa o parque, né? Então ninguém representava o parque. Então quando a gente tinha uma reivindicação, né? Quando a gente tinha alguma coisa para pedir, para correr atrás, a gente não sabia como isso. Porque, a quem recorrer, né? Como recorrer. Porque uma coisa é o meu CNPJ, a Crepan, chegar lá, marcar uma reunião com o governador, com o secretário, com o prefeito, com alguém, com a autoridade. Outra coisa é um CNPJ de uma associação representando uma categoria. Um coletivo, né? Que é um coletivo. Então, a primeira ideia foi essa, juntar, né? Quando a gente fala associação, é associar de verdade, realmente, né? Então, a primeira ideia é essa. Por quê? Porque isso faz com que a gente se fortaleça, né? Então, a gente passou por um período difícil de violências, de assaltos e roubos, furtos dentro do Parque Industrial. Os colaboradores, né? Às vezes saindo do trabalho, chegando muito cedinho. Exatamente. Eu lembro que o presidente Zé Adriano, então, na época que presidente da FIAC, antes dele se licenciar, ele levantou essa pauta várias vezes, cobrou mais segurança no parque, né? Exatamente. Então, a gente pensava, poxa, vamos se ajudar, né? Vamos nos ajudar, né, um com o outro. Porque se a gente vê uma movimentação suspeita, passou de frente à minha empresa, mas a empresa do meu colega está fechada, não tem ninguém lá naquele momento. Então, eu já posso ligar para ele, ligar, né, no 190, ligar para a polícia, e a gente se autoproteger, nós todos lá dentro do parque, né? Então, a primeira ideia foi essa. Hoje, a gente está começando, né, a associação, nós temos 10 associados, né? E a gente espera, inclusive, essa é uma oportunidade para convidar vocês, né, nossos colegas empresários de dentro do Parque Industrial, a participar, né, e se filiar na nossa associação, porque isso vai fortalecer cada vez mais, né, o nosso setor e o nosso segmento da indústria. É só benefício, né, seu Carlos? É só benefício, Inclusive, porque, para você ter uma ideia, quando existe uma associação, um CNPJ registrado, legalizado, eu consigo até pegar uma emenda diretamente de um deputado, por exemplo, e colocar dentro da associação. Olha aí. Para que isso? Por exemplo, eu tenho um colaborador que mora no Alto Alegre, na parte alta da cidade, e trabalha lá dentro do Parque Industrial. Eu tinha uma colaboradora excelente na minha empresa, e ela tinha uma criança pequena. E ela pediu para sair, ela saiu da empresa porque ela não tinha com quem deixar a criança para trabalhar. Aí digamos que a associação cria um projeto, junto com algum deputado, e cria uma creche, sabe, dentro do Parque Industrial, para as mães, para os pais que trabalham ali, trazer suas crianças, sabe? Então, é esse tipo de ideia. Um grande sonho, olha. É um sonho que pode ser realidade, desde que a associação, né, desde que nossos colegas empresários que estão lá dentro nos ajude a fortalecer isso. Porque isso não vai ser bom para a Crepan, sabe? Isso vai ser bom para o parque inteiro, para as vizinhanças ali, né, para a comunidade do bairro Cidade do Povo, né, que é uma comunidade, né, bem carente, precisa também disso. A gente, como empresa, a gente tem a obrigação também de fazer a parte social, né? Com certeza. E sem contar que isso vai trazer economicamente. Imagina, se você tem uma estrutura, você vai ter um colaborador bem mais atuante, né? Trabalhando com mais... Porque a pior coisa, eu sou mãe, eu sei, assim, é muito difícil, muito complicado você deixar o seu filho com alguém em algum lugar distante, especialmente esse exemplo que o senhor citou, que é do outro lado da cidade, né? Totalmente distante. Então, isso é muito importante. O que a gente está levantando aqui são assuntos muito, muito relevantes, especialmente que a gente está falando dessa união. Essa união entre
tanto os empresários e o poder público. Inclusive, já vou fazer aqui, não sei se o senhor Carlos está sabendo, mas o deputado federal, Adriano, você levantou uma questão que foi muito debatida recentemente, que é a quantidade de buraco que tem na entrada daquele parque. Nossa. Só que bom, o deputado já tem uma emenda que vai direto para aquele setor que vai ser pro asfalto. Eu acho que daqui a uns dias ele vai... Estou até falando demais, talvez, não era nem para estar falando, mas vai chegar, a gente anda vendo, né, que ele tem acompanhado. Então, assim, vai melhorar muito, com certeza, essa parte de infraestrutura de acesso, porque realmente está uma situação complicada. E que bom que ele está pensando em vocês, ele buscou essa emenda, tem uma emenda e já vai começar, salvo engano, assim, ainda esse mês, essas obras, né? Maravilha. Então, essa união entre empresários e o poder público, que é totalmente necessário, né, vai fortalecer muito o parque industrial. Você acredita nisso? É necessário? É exatamente isso que a gente precisa, né? Porque os empresários, né, o setor privado, ele não sobrevive sem o setor público, sabe? Não adianta dizer, né? Então, assim, essa conversa de dizer assim, é funcionário público, não presta, sabe? Isso é balela, né? Porque as empresas, por mais que eu seja empreendedor, por mais que eu tenha uma renda que não depende do governo, mas o Estado ele é necessário para o privado. O privado não sobrevive sem o Estado. Certamente. Né? Então, é fundamental essa parceria público-privado, porque isso vai fortalecer ainda mais, né, o nosso setor. Quando você fala da campanha, né, feita no Acre, né, que é uma campanha assim, essencial. A gente vê, a gente participa das feiras, nesses momentos, a gente leva nosso produto, a comunidade vai lá e diz assim, nossa, eu não sabia que no Acre faz isso. Sabe? A gente ouve muito. A gente ouve muito, sabe? Isso. Então, quando o setor público ele fortalece essa parceria, né, dando uma estrutura, por exemplo, para você ter uma ideia, dentro do Parque Industrial, hoje nós já temos 10 câmeras de monitoramento. 10 câmeras de monitoramento. Isso já é uma conquista da associação, junto com o ex-secretário da indústria, né, o Assur, né? Nós temos um monitoramento interno lá dentro, né, das principais ruas, né? E esse monitoramento a gente está ampliando ele. E esse monitoramento foi possível, né? Por causa da Secretaria da SEICT, né? Da Secretaria do Estado. Uma atuação direta em uma Secretaria de Estado, né? Para você ver a importância do público-privado, né? E essas câmeras de monitoramento dentro do parque, isso dá segurança para o nosso colaborador, isso dá segurança para a comunidade que passa, porque hoje o Parque Industrial ele virou uma passagem, né? Porque dentro da Cidade do Povo, ali do bairro Cidade do Povo, da comunidade Cidade do Povo, hoje tem mais de 30 mil pessoas morando ali dentro, aproximadamente. Muita gente. E grande parte desse pessoal, eles não fazem aquela volta lá pela principal entrada, eles passam por dentro do parque. Encurta o caminho, né? Encurta o caminho, ganha tempo e muitas vezes sofriam assaltos, roubos, né, ali dentro. E nós temos esse sistema de monitoramento, ele ajuda, né, o sistema da polícia militar. Inclusive a gente vai conectar o nosso monitoramento interno direto com o CIOSP. O CIOSP vai ter essas câmeras ligadas diretamente no CIOSP. Olha só. Porque isso acontece um ato lá dentro, nós temos câmera de inteligência artificial lá dentro. Ele reconhece, a câmera reconhece a placa, ela faz a leitura da placa do carro e da face da pessoa que passa lá dentro, né? Isso tudo por causa das câmeras que a SEICT instalou lá dentro através do nosso ex-secretário. Maravilha, que maravilha. Né? Para você ver a importância do público-privado, né? Não tem como separar. Não tem como separar. O senhor falou aí a questão dos buracos, falou da questão da segurança. Quais outros problemas, assim, quais os principais problemas das empresas ali instaladas ali no Parque Industrial? Então, o parque, ele tem alguns benefícios, né? Inclusive, benefícios de incentivos, Incentivos fiscais, né? Então, isso é fundamental para as indústrias dentro do parque, né? A gente tem um dos grandes gargalos, que eu já estou falando aqui muito sobre isso, é a segurança, né? Segurança. Dentro do parque, a gente tem esses benefícios fiscais, que isso é importante para as empresas, né, permanecerem funcionando, mas a gente tem, acho que é um dilema da sociedade, num geral, não é privilégio nosso não ter segurança dentro do parque, mas é um dos grandes problemas que a gente tem dentro do parque, né? Afetava diretamente, né? Diretamente, né? A gente já teve uma reunião, né, com a comandante do 2º Batalhão, quando estava na época, e eles nos
nos ajudaram, né? Disponibilizando mais viaturas para passar ali dentro, para dar segurança. Não é dar segurança para as empresas, porque a empresa é o colaborador, sabe? Uma das nossas preocupações é as pessoas, é o colaborador que está ali dentro, né? Que é ele diretamente que vai responder pela empresa numa possível violência, sabe? Isso nos preocupa, né? Então, um dos grandes fatores, assim, um dos gargalos que eu acho que a gente precisa melhorar muito é a segurança ali dentro do parque. Tá dado o recado aí, viu? Pedimos que nossas autoridades, né, poder público aí, ajudem aí as empresas do Parque Industrial na questão da segurança pública. Agora eu me lembrei de uma necessidade. Inclusive, isso é fundamental para o funcionamento das empresas, das indústrias. Você acredita que dentro do Parque Industrial não tem uma fibra ótica de internet dentro do Parque Industrial? É verdade, eu já algumas vezes que eu fui lá, eu vi que a conexão é complicada ali, às vezes Então, a gente fica sem sinal mesmo. Não tem fibra né? ótica e as sinais de antena é terrível. Nossa. Então, todas as empresas, elas precisam de internet para funcionar. Porque eu não consigo emitir uma nota fiscal porque é tudo online, né? Então, isso é importante, inclusive para os donos de empresas aí de internet, que hoje já tem um monte de empresas, né, de internet. Cara, o tanto de empresas, nós temos mais de 30 empresas dentro do Parque Industrial, né? E essas empresas, elas, para conectar a internet é um grande problema. Então, é necessário, porque isso aí não depende só do poder público, nesse caso. É verdade. Né? Então, é importante. Olha a oportunidade que vocês estão perdendo aí. É um lugar de oportunidade, Sim, né? Exatamente. Certo, vamos lá. Então, o senhor já falou um pouquinho, esse ano é ano de eleição. E se não fosse só as eleições, a gente tem uma Copa do Mundo, né? Então, além daquele pãozinho de alho, né, pro churrasco, a gente vai ter ali para comemorar essa vitória, que eu tô sonhando com essa vitória. Otimista, otimista, sempre otimista. Eu sou. E eu só falou um pouquinho sobre essas necessidades, seriam também essas contribuições que um parlamentar pudesse, então assim, teria uma especial, só quer deixar uma especial que algum parlamentar pudesse contribuir de forma definitiva para o setor industrial no Acre, o que eles deveriam priorizar, por exemplo? Falar de política é interessante. Não tem como a gente deixar de falar. Né, não de tem política. como, né? Eu acho que a gente falando de política, a gente fala sobre oportunidades, né? Porque nós estamos falando aqui de oportunidade de empreendedorismo, né? Que o Acre é a terra da oportunidade, que a gente, né, tem várias oportunidades. E eu acho que esse ano, gente, os políticos têm uma grande oportunidade, sabe? Uma grande oportunidade de fazerem, né, de trazerem propostas diferentes, né? Para a população, para a comunidade. E quando eu falo, não estou falando dos empresários, sabe? Simplesmente. Eu estou falando da sociedade, estou falando da comunidade, né? Que é o mais importante, porque nós não sobrevivemos se não for a comunidade, se não for as pessoas consumindo o nosso produto, ou de alimento, ou de construção, seja o que for, mas a gente necessita da comunidade. Então, eu acho que o principal é que o político ele tem que estar sempre visando um benefício da comunidade. Não é simplesmente do empresário. Do empresário, o político ele tem que se preocupar com políticas públicas para o setor industrial, é óbvio, porque a gente gera o emprego e renda, mas eu acho que o principal é a comunidade, é as pessoas, que é o objetivo final, é o mais carente, sabe? É aquele que está mais na ponta necessitado. Como é que o político pode contribuir com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Políticas públicas, e às vezes não depende muito do deputado especificamente, mas ele pode também criar uma lei, né, que os deputados federais, por exemplo, que beneficiem com isenções fiscais, por exemplo, as indústrias. Vou dar um exemplo para vocês. Rondônia, do nosso lado aqui, hoje está um grande polo industrial, admirado a nível nacional, né? Em vários segmentos, Rondônia hoje é modelo para o Brasil, né? Mas por que isso? Porque os governantes locais, os políticos locais, eles criaram uma política de proteção fiscal para o estado de Rondônia em muitos segmentos. Um exemplo, se eu sair daqui para vender pão em Rondônia, eu tenho uma taxação diferente de tributação. Só que Rondônia, se eles produzirem o pão deles lá e quiserem vender aqui, eles não têm tributação a mais nenhuma. O que acontece? O cara tem mais estrutura do que eu, o cara é maior do que eu, o cara tem mais financeiro do que eu.
Então ele consegue produzir lá mais barato do que eu, porque além de tudo é mais perto. Eles já produzem várias coisas deles lá e nós não produzimos quase nada ainda aqui. Nós precisamos melhorar muito a nossa indústria acriana. E aí ele consegue vender mais barato do que eu aqui, né? Então por que não criar leis que ampare, que proteja a indústria local? Para que isso? Para fortalecer o comércio local, a indústria local e o comércio local. Porque quando um acriano... Eu vou falar isso para você, aqui olhando para você. Gente, quando você chega no supermercado, que você compra um pão de uma indústria nacional, de uma indústria dessa de fora, sabe o que acontece? Você está gerando emprego e renda lá fora. Sabe? Produto acriano é produto de qualidade. Nós temos produto de qualidade, não só a Crepan, mas várias empresas acrianas, né? Então, a partir do momento que eu deixo de consumir um produto, por isso que o Feito no Acre é importantíssimo. Nós estamos muito motivados com essa campanha. Porque quando eu compro um produto feito no Acre, eu estou gerando emprego e renda aqui. A economia está girando aqui. Eu compro da indústria aqui, a indústria vai lá, paga o colaborador vai no comércio, compra o produto e nós vamos girando aqui. O imposto fica aqui também, né? O imposto fica aqui, o Estado vai arrecadar mais. Verdade. Né? Então é muito importante para os políticos, né, de plantão, né, pensarem nessa parte. Porque você não está beneficiando diretamente só a indústria. Você está beneficiando toda uma cadeia, né? Muito importante, seu Carlos. O que o senhor falou, a Federação das Indústrias, inclusive, tem defendido muito a ampliação do COMPRAC, né, o Programa de Compras Governamentais, que tem dado um incentivo grande. O senhor também fornece para, acredito que, não sei se para o Estado ou município, né, eu acho que é muito importante essa prioridade que o governo, não só o governo do Estado, mas a Prefeitura de Rio Branco e outras prefeituras precisam dar para as nossas indústrias, porque as indústrias acrianas têm muita qualidade. Seu Carlos, eu queria que o senhor falasse um conselho. Qual o conselho que o senhor daria para quem pretende ou para quem está sonhando em empreender aqui no Acre? O senhor que já enfrentou tantas dificuldades e hoje é um case de sucesso, qual o conselho que o senhor daria para quem está iniciando? Então, antes de eu dar esse conselho, se é bom um conselho, né? Você falou em comprar, que eu preciso fazer um adendozinho nessa fala. Fique à vontade. A gente precisa muito do COMPRAC, a indústria. Sabe? Precisa muito do COMPRAC. Infelizmente, e aí eu não posso perder uma oportunidade dessa. Jamais. Né? A nossa governadora, sabe? Dá uma visão, uma atenção melhor especial no COMPRAC. Porque o COMPRAC, ele veio para fortalecer a indústria, né? Que é o governo comprar diretamente da indústria, né? O governo tem comprado da indústria em vários segmentos. Mas no setor de alimentos, presidente Zé Luiz, presidente do nosso Simpal, eu não posso deixar de falar sobre isso. O setor de alimentos não consegue vender. Ainda não? Conseguiu? Não foi inserido? Não consegue vender para o COMPRAC, né? Já a prefeitura aderiu ao COMPRAC, que foi feito pelo governo do estado, e hoje o setor de panificação, hoje todo pão que vai para a merenda escolar do município de Rio Branco, todo pão é feito diretamente nas padarias. Que maravilha, né? Isso tem que ser exemplo para o Estado e para outros municípios, né? Um modelo. É um modelo para o Estado. Porque, sabe o que hoje nós estamos, se eu não me engano, se eu tiver errado, presidente Mauro, que é o presidente do Simpal, me corrija. Depois... Do Cidpan. Do Cidpan. São 17 empresas que fornecem para as escolas de Rio Branco. Antigamente, quem fornecia esse pão era um pasteiro, era um cara que nunca entrou numa padaria, ele não tem ideia de como é que é feito um pão. E aí ele pegava esse pão lá na licitação, e aí ele ganhava essa licitação, comprava de uma padaria de fundo de quintal, que ninguém sabe como é que é feito, né? Hoje não, hoje com o COMPRAC da prefeitura, a prefeitura vai lá, eles me fiscalizam, eles veem minha capacidade de produção, eles veem se eu tenho todas as minhas CND, se está tudo certo, se eu estou com meus impostos em dia, se eu estou com meus colaboradores pagos em dia. Olha a importância, né? E hoje, se eu não me engano, são 17 empresas que fornecem. Olha o tanto... Eu conheço empresas, sabe? Padarias de bairro, pequenas padarias, colegas meus, que vendem para a prefeitura. Isso nunca foi possível e hoje a gente é possível por causa disso, né? Então, governadora, olha com carinho para o setor de alimentos no COMPRAC. E aí, eu acho que o conselho que eu poderia dar... Conselho, assim, o que eu posso falar... Assim, quando a gente... Vou tirar um exemplo meu, né? Quando a gente pensa em montar um negócio, né? Aquilo que eu falei já no início da nossa conversa, nosso bate-papo, é importante eu ter noção e domínio daquilo que eu vou fazer, né? Aí, isso é o primeiro passo, né?
eu dominar aquela área que eu quero entrar. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você saber, você identificar se existe uma necessidade no mercado para aquela área que você quer colocar. Beleza, mas se não existe, é possível criar essa oportunidade? É possível criar, né? Tem uma história de vendedor que todo mundo conhece, né? Eu vou contar ela aqui, só para poder fazer alusão ao que eu estou dizendo. Um certo vendedor foi enviado para um país fora, e aí a empresa deles trabalhava com calçados, né? Essa história todo mundo sabe dessa no comércio, né? No setor de venda. E aí chegou lá naquele país, naquele lugar distante, ele olhou, ninguém usava sapato, ninguém usava sandália. Ele olhou e disse assim, cara, como é que pode? O meu chefe me manda para cá vender calçado aqui, sendo que ninguém vende sapato, usa sapato, ninguém usa sandália. Para quem eu vou vender, né? Ele voltou para o seu país de origem, chegou lá no chefe, não consegui vender porque ninguém usa sapato, as pessoas não querem consumir sapato. Beleza. O chefe mandou um outro vendedor, vá lá ter essa mesma experiência. Quando chegou lá, o outro vendedor olhou e disse, nossa, não acredito, ninguém usa sapato. Vou vender sapato para todo mundo. Vou chegar lá, vou arrebentar porque ninguém usa sapato. Ou seja, ele criou a necessidade, porque as pessoas tinham a cultura de não usar sapato, calçado. Então, quando eu me refiro que você pode criar a oportunidade, é quando você vê que tem aquela possibilidade, que as pessoas, por mais que não consumam, mas elas podem vir a consumir desde que você saiba como oferecer essa oportunidade para as pessoas, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu deixaria para aquelas pessoas que estão pensando em começar a empreender no Acre. Muito bom, muito bom. Anotou? Porque eu tô aqui chegar caladinha, só anotando, e eu espero que você tenha anotado também, Só né? aprendendo, né, Gleide? O papo rendeu, tá? A gente ficou muito feliz em recebê-lo. Já estamos caminhando para o nosso fim, né? Foi muita coisa, foi muito aprendizado. A gente anotou, fez muitas questões. Tem muita coisa ainda para falar. Esperamos receber o senhor. Mas se fique à vontade, o microfone aqui está agora à sua disposição para o senhor convidar, falar. Aproveite e lembre o pessoal para aderir, né? E valorizar essa campanha maravilhosa que é o Feitos no Acre. Eu tô contente, né, pelo convite, né? Estou muito feliz por poder falar um pouco da nossa história, né, da minha história, da história da minha família, né, falar um pouco da panificação no Acre, né. Eu tenho 30 anos na panificação no Acre, né. Então, assim, não sou nenhum aventureiro de ontem, né. Então, eu me empolgo muito, eu falo demais quando eu vou falar, eu já falo muito, né. E quando eu vou falar da minha empresa, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas assim, eu me empolgo e eu levo até o tom de voz, porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, sou muito apaixonado pela minha empresa e sou muito apaixonado pelo Acre, sabe? Sou muito apaixonado, assim, pelo meu estado e das minhas origens, né? Da onde eu saí. Então, assim, eu fico feliz pela oportunidade, né? Pela federação, da indústria, pelo apoio, né? Do Sistema S que nos dá sempre que precisa, né? E de uma forma direta e indireta, a gente está sempre com esse apoio, com essa estrutura por trás, né? E eu queria falar sobre essa questão da campanha, sabe? Feito no Acre. Poxa, é tão interessante, quando eu vou no supermercado, eu passo no supermercado e eu sou meio neurótico, sabe? Aí eu fico olhando os carrinhos, né? De supermercado para ver se tem algum pão da Crepan dentro, para ver se tem uma bolacha Miragina, para ver se tem uma farinha Tia Elisa, uma bebida Quinari, né? Ou cruzeirense, assim, porque quando a gente vê o produto, né, da nossa indústria local, um café Contri, gente, não vou nem falar mais, porque senão meus colegas podem... E esquecer de alguém. Não, eu vou esquecer com certeza, porque tem muita indústria no Acre, legal. Sim, verdade. Sabe? Muito empresário compromissado, sabe? Sério, sabe? Empresário, porque antigamente nós tínhamos a cultura assim, se é feito aqui, não presta. Isso aqui não vou comprar. Hoje, a campanha feita no Acre, ela veio para mudar isso, sabe? Para dizer assim, cara, o Acre produz produto de qualidade. Produz muito bem, é verdade. Produz bem, né? E aí, quando o consumidor compra um produto feito no Acre, aí ele vai estar nos ajudando a gerar emprego e renda de dezenas de famílias, né? Quando você compra um pão da Crepan, eu falo muito isso, quando você compra um pão da Crepan, você está nos ajudando a manter um emprego de 30 famílias. Não é 30 pessoas, são 30 famílias que dependem da Crepan.
E um sabe? número muito maior indiretamente, né? Esses são só diretos, Isso é só indiretamente direto, muito maior, são né? centenas, só né? direto. Então, gente, vamos comprar, vamos aderir à campanha. Os empresários que ainda não estão, vamos colocar o selinho lá feito no Acre. Isso é muito importante, porque vai identificar o seu produto feito aqui. Então, não se esconda, não tenha vergonha, pelo contrário, né? Tem Anuncie, orgulho, né? Abra, né? Tenha esse orgulho de um produto feito no Acre. Se é do Acre, é bom demais. Isso é verdade, Gleide. O programa foi muito legal. Agradecemos sua participação, Carlos, aqui. Muito obrigado por vir ao Papo Indústria. O Papo Indústria ele é produzido pela Assessoria de Comunicação do Sistema FEAC. Tem o nosso editor de imagens, o Reginaldo. O editor de artes é o Faber Veiga. Temos o trabalho aqui, o apoio do Alan Chaves também. E ficamos por aqui, né, Gleide? Isso mesmo. E até a próxima com mais novidades. Tchau, tchau. Papo Indústria, o podcast da indústria acreana. Uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Acre, FIEAC.